Mais um Pensa e Creia. A pergunta é sobre uma das palavras de Jesus na cruz, que está ali em Marcos. Nós podemos ler em Marcos, no capítulo 15, momento em que a Bíblia diz que na hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Muitos questionam por que Jesus disse isso, quer dizer, Deus desamparou Jesus na cruz. Quando nós vamos nos debruçar sobre esse momento do Senhor Jesus na cruz, alguns acreditam que porque Jesus estava levando o pecado do mundo, porque o Senhor Jesus estava sendo punido pelos pecados do homem, naquele momento o Senhor derramou a sua ira sobre Jesus, a punição do pecado, e naquele momento houve uma separação, vamos dizer assim, um abandono, de Jesus na cruz pelo Pai, porque Jesus estava sofrendo ali, sendo um substituto dos pecados do homem. Essa seria a razão por que Jesus tem esse sentimento de abandono, de desamparo, porque naquele momento ele estava na condição do homem, sofrendo o castigo, como diz lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. De modo que essa seria a razão por que Jesus sentiu esse abandono do Pai e clamou, Senhor meu Deus, por que me desamparaste? Mas eu acredito em outra explicação, essa é uma explicação muito comum, que seria uma explicação lógica que as pessoas dão para esse grito de Jesus na cruz. Deus estava ali como juiz, como fazendo justiça contra o pecado, na pessoa de Jesus que estava levando o pecado de toda a humanidade, por isso Jesus teria declarado que estava sendo desamparado pelo Pai. Mas eu acredito que a razão é outra. Se nós formos ler o livro de Salmos, nós vamos perceber que o Salmo 22, o primeiro versículo do Salmo 22 diz, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente a mesma frase que Jesus proclamou ali na cruz, no momento da sua crucificação. Ou seja, é possível entender, e isso faz mais sentido do que essa ideia de um pai desamparando o filho no momento da morte, porque é difícil nós termos essa concepção de Deus, porque eu creio que Deus estava sofrendo junto com seu filho na cruz. Essa é a concepção que eu tenho. Deus sofreu ele mesmo, tanto a punição, a justiça, ele castigou-se a si mesmo quando seu filho estava sendo sacrificado na cruz. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, diz a palavra de Deus. Então eu prefiro entender que esse grito de Jesus é uma declaração de que ele estava cumprindo o Salmo 22, que ele estava cumprindo a profecia, E o Salmo 22, quando diz Deus meu, me desamparaste, tem que ser entendido como um salmo de lamento. Se você for ler os salmos de lamento na Bíblia, como o Salmo 10, por exemplo, ou o Salmo 13, ou o Salmo 74, são salmos que começam reclamando de Deus. É como se o salmista, um pouco como a gente faz nas nossas angústias, nas nossas lutas, o salmista, primeiro, ele expressa o que está no coração dele, o que ele está sentindo naquele momento. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Salmo 10, em que ele fala assim, por que, Senhor, te conservas longe? No Salmo 13, ele fala, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? São salmos de lamento, porque o salmista está com aquela sensação de que foi abandonado por Deus, mas à medida em que ele vai declarando, à medida em que ele vai
proclamando a sua fé em Deus, ele começa a restaurar, a recuperar a sua confiança. O Salmo 13, por exemplo, quando ele fala, esquecer-te-ás de mim para sempre, ele termina assim, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Quer dizer, o final do Salmo já é diferente do início do Salmo, e esse é um padrão dos Salmos de lamento. E no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação? As palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. É um salmo de Davi que começa como um salmo de lamento, mas não termina dessa forma, termina com um brado de vitória, né? Diz aqui no verso 22, por exemplo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, vós que temeis o Senhor, louvai-o. E se você for ler o Salmo 22, é um salmo que termina com um cântico de vitória. E Jesus está dizendo, quando Jesus chama a si esse salmo no momento da crucificação, embora ele tenha citado só o primeiro versículo, ele está dizendo, eu estou cumprindo o Salmo 22. Esse é o sentido. Este momento de lamento não é o fim. Isto aqui vai terminar em vitória. Por isso, no fim, se você for estudar as palavras de Jesus na cruz, ele termina com uma palavra de confiança. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, entenda que quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, ele está proclamando o cumprimento do Salmo 22, que é um salmo de lamento, mas que termina com a vitória do nosso Deus. Pense e creia, não se esqueça de participar do nosso próximo programa, de fazer a sua pergunta, as perguntas estão chegando, e nós responderemos a próxima pergunta na segunda-feira. Deus te abençoe.